A revista Você RH deste mês está trazendo na capa sobre o ano da saúde mental. E me chama a atenção este texto aqui de baixo falando sobre 7 em cada 10 trabalhadores e o medo que eles estão por conta da pandemia. E mais abaixo traz inclusive o gasto que as empresas vão ter para recuperar os seus trabalhadores na sua condição psíquica normal, para que elas possam produzir para suas organizações, né? Agora, tá falando sobre o medo por conta da pandemia, mas a OMS declarou a pandemia em 11 de março de 2020 e a revista Exame, na segunda quinzena de fevereiro de 2020, portanto pré-pandemia, ela já trazia uma matéria sobre o burnout. E o que é o burnout? Que é esta capa que a gente enxerga agora. Burnout é uma doença exclusiva do mundo do trabalho. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre burnout mais no final do vídeo, porque este fim de semana eu assisti um filme austríaco, acho que é o primeiro filme austríaco que eu assisto na minha vida. E no filme há um diálogo muito interessante sobre a temática do burnout. O jeito que a pessoa que está sendo afetada fala sobre burnout e a chefe dando ali um feedback. Vamos observar. Der Business Case wird von dir unterzeichnet. Der Kunde kauft exakte Analysen für viel Geld. Du hast mich in Erklärungsnot gebracht. Doch habe mich direkt auf dich angesprochen, vor dem ganzen Team. Und jetzt reden sie. Was reden sie? Dass du überarbeitet bist, überlastet, vielleicht im Burnout. Wer hat einen Burnout? Das ist eine bescheuerte Moderkrankung, das weißt du. Ein Burnout ist in unserer Branche illegal. Jeder macht mal Fehler. Du nicht. O que me chama a atenção desse diálogo? O filme chama-se O Chão Sob Meus Pés, né? Em alemão original é Der Boden unter den Füßen. Vale a pena, estreou este ano. E, claro, cinema europeu, diferente de cinema americano. Esse diálogo sobre o burnout, a pessoa que está sendo dita que está com burnout, ela não acredita, inclusive, na doença, né? E a outra fala que, olha, você sabe que quem tem isso é como lepra, ou seja, as pessoas vão evitar. E depois fala a questão ali de um erro que ela cometeu. Não vou dar spoiler do filme, mas o filme conta é uma empresa de consultoria e essa moça que está com uma condição de burnout, né, que as pessoas estão dizendo que ela está com burnout, ela é uma consultora, ela viaja muito, ela tem uma vida muito intensa do ponto de vista de trabalho, ignora vários aspectos da sua vida pessoal, familiar e, enfim, aí se desenrola toda a trama. Mas o que é importante aqui? Primeiro, a revista Você RH dizendo sobre o ano da saúde mental. A Exame tinha falado sobre burnout. As questões da saúde mental dos trabalhadores no mundo atual, no mundo do trabalho. E o quanto isso é difícil. Por quê? O burnout, eu já falei sobre isso no programa de rádio, é o programa hashtag 371, chama-se Burnout, óbvio. Você acha que no meu canal do Inédito Viável tem mais detalhes explicando o que é o burnout. Mas basicamente ele é caracterizado por 3 situações. Exaustão emocional, que é quando a pessoa se sente psicologicamente esgotado. Despersonalização, que é quando a pessoa tem um cinismo exagerado, né? Ela não se reconhece mais dentro de si, enfim. E realização pessoal reduzida, porque a pessoa não vê mais sentido do que faz e para ela tudo que ela faz tanto faz como tanto fez. Se não tivesse feito, será que seria importante ter feito? Enfim, a pessoa não vê mais sentido, realização no que faz. Mas escuta lá o programa, tem mais detalhes. Agora,
essa questão, o burnout é uma das questões que nós temos aí no mundo do trabalho, né? Tem outros elementos, como depressão, enfim. E, inclusive no programa de rádio, eu cito a história do banzo. O que é o banzo? Né? Os negros escravos, eles sofriam com o banzo, que era uma espécie de depressão da época. E os senhores de engenho têm documentos mostrando isso. Hein? Os senhores de engenho, eles pagavam uma grana para os pais de santo e religiosos para tirar o banzo dos escravos, porque os escravos não queriam mais trabalhar e sofriam com essa apatia profunda, que era uma espécie de depressão, uma espécie de burnout da época, e foi chamado de banzo. E a gente não tem ainda uma clareza muito grande sobre todos os tipos de possibilidades de doenças mentais e afetos e efeitos psicológicos que a gente sofre por conta do próprio trabalho, por conta da própria vida, das angústias, enfim. Tudo isso ainda tem muita coisa misteriosa na nossa cabeça que a gente não compreende. E por isso muita gente fala que é mimimi, né? Fala que a pessoa está sofrendo alguma coisa, é mimimi. Ou é um vitimismo. Não é. E esse diálogo deste filme mostra muito isso. O quanto as pessoas ainda não acreditam que questões psicológicas são sérias e podem levar as pessoas a abandono dos seus trabalhos, a questões mais até complicadas do ponto de vista de saúde. O quanto este elemento da saúde psicológica é fundamental para poder trabalhar, para poder viver. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, autoconhecimento. Você tem que se conhecer e saber como é que você consegue achar estratégias para evitar cair nesse tipo de situação. Agora, não depende só de você também, porque tem todo um contexto. As pessoas precisam de dinheiro para viver. Então, quer dizer, qual é o esforço que eu faço para ter um trabalho, para me manter neste trabalho, para eu conseguir avançar do ponto de vista, né, de classes sociais, enfim. Isso tudo mexe com a nossa cabeça, isso é pressão todos os dias sobre nós. Eu fui executivo por mais de 20 anos dentro de grandes organizações multinacionais, eu sei bem o que é você ignorar questões da sua vida particular em prol de uma carreira, em prol de uma posição, em prol de um bônus, um salário, uma meta, enfim. Você, quando se envolve nisso, você perde completamente as referências de outras coisas e o quanto isso te prejudica. Então, problema da vida moderna, a gente criou essa situação e agora a gente precisa resolver essa situação, certo? Mas como é que resolve? Primeiro, tem que a gente entender que isso é verdade, que isso é um fato, que isso afeta as pessoas e que isso é importante e a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. Né? Doenças psicológicas, questões emocionais são extremamente importantes, fazem parte da nossa construção, do nosso jeito de ser e isso precisa ser levado a sério. Não dá mais para brincar, tem milhões de pessoas sofrendo dessa forma e não dá para a gente ignorar mais esta situação que você viu aí 2 publicações das milhares que estão falando sobre isso e a gente está percebendo isso no dia a dia do trabalho, como as pessoas estão sobrecarregadas, estressadas, ameaçadas de perder os seus trabalhos, enfim, tudo isso mexe com a nossa cabeça, mas a gente precisa ter serenidade no caos para conseguir encontrar soluções. Assista O Chão Sob Meus Pés. Esse diálogo é parte de todo um contexto que essa moça está sofrendo e que pode ser muito parecido com o que talvez você esteja vivendo na sua própria vida. Mimimi é a dor que não dói na gente. Então a gente precisa entender que sim, as questões da psicologia no mundo do trabalho, fora dele, são extremamente relevantes.